Gênesis capítulo de número 45, verso de número 1 e 2 diz: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Quem pede para as pessoas saírem, para não ver ele perdoando e se revelando aos seus irmãos, não consegue controlar o choro, e o choro é tão alto, mas tão alto, que quem ele não queria que visse, ouviu. E a Bíblia diz que o choro chegou até o palácio, ou seja, quem estava fora saiu correndo para contar, se ouviu, se propagou. E aí eu fiquei imaginando a cena, porque a nossa cabeça às vezes dá uma viajada para tentar entender o cenário. A Bíblia diz que José não podia conter-se. Sabe, conter é prender, não conter é soltar. E aí a Bíblia diz que José não está conseguindo mais prender aquilo, e ele precisa soltar. E quando ele solta, ele chora muito alto, porque aquilo era algo que sufocava ele. E não é ele que precisa pedir perdão, ele é o que tem que liberar o perdão. E ele está sufocado, tem uma dor dentro dele. Mesmo sendo o governador do Egito, tem uma dor dentro do peito do governador. Mesmo alcançando os mais altos cargos que ele poderia alcançar, há uma dor sufocada no peito de José. Mesmo sendo aquele que revela os sonhos, há uma dor sufocada dentro dele. Mesmo que ele venceu, ele rompeu, mesmo que aquilo que Deus fez ele sonhar aconteceu, há uma dor sufocante no peito de José. E sabe, nós somos e estamos em um tempo onde as dores da falta de perdão sufocam a gente, machucam a gente. E pessoas ricas que estão doentes, pobres que estão doentes, autoridades espirituais doentes, homens poderosos doentes. E isso um autor chamado John Bevere vai chamar de a isca de Satanás. Nossa, quando eu peguei esse livro para ler, A Isca de Satanás, eu tentei imaginar as tentações que Satanás usa para nos tirar da presença de Deus. Mas eu descobri que a maior isca de Satanás é a ofensa. E há uma multidão de gente ofendida dentro da igreja, vendo esse vídeo, machucadas, oprimidas, sufocadas, coração apertado. Perceba que nós somos a geração da síndrome do pânico, da depressão, dos ansiolíticos que vendem mais do que não sei o que. Porque muita gente doente, sufocada pela falta de perdão. A gente faz aqueles cultos de virada de ano lindos, né, maravilhosos. E a gente vem à igreja e diz: olha, ano que vem eu vou orar mais, vou ler a Bíblia, eu vou pregar para A, B, C, e vou fazer isso, eu vou emagrecer em nome de Jesus, eu vou fazer academia, eu também isso, eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas tem uma coisa que a gente esquece, daquilo que a gente sufoca. Essa mesma pessoa que ora isso no final do ano, chega na segunda-feira ou no domingo, no primeiro dia de culto do ano, entra na igreja, olha para a igreja e diz: lá eu não posso sentar, porque quem eu não gosto, que me ofendeu, está lá. E é isso que as pessoas não entendem. A falta de perdão é um câncer que começa pequeno e se propaga. Posso te contar uma coisa? Eu estou passando por algo parecido. Alguém
quis inventar algo sobre mim. Olha que coisa mais terrível isso. Para prejudicar aquilo que Deus sonhou para mim. Mas mesmo que essa pessoa inventou, propagou, fez, o que Deus sonhou, aconteceu. Porque quem é o homem para interferir na ação perfeita de Deus? Quem é? Ninguém. Aconteceu. E esse homem que me fez tanto mal, eu encontrei ele no aeroporto alguns dias atrás. Eu não consegui ver ele. Aquilo apertou o meu peito, me sufocou. E eu entrei no avião orando para ele não sentar do meu lado, porque Deus o livre eu ter que olhar para ele e dizer alguma coisa. E às vezes ele nem sabe que eu estou assim. Porque a ausência de perdão não mata quem não recebe, mata quem retém. Se eu ter ódio de alguém, amargura de alguém, se eu tiver a amargura do Vitor, para ele não muda nada, para mim muda. Porque quem está doente sou eu, a raiz está em mim, não nele. Sabe o que eu descobri quando eu pousei, cheguei na minha cidade? Eu falei, nossa, eu estou mal. E ele nem sabe. Quer dizer, ele entrou no avião, feliz, provavelmente nem me viu. Mas eu vi e fiquei doente. Tomara que ele não me veja. Tomara que ele não me enxergue. Oh, meu Deus, mas é eu que estou mal. José está assim, José está esperando. Ele não se revela, ele está sufocando, meu Deus. Coloca a taça dentro do saco de... meu Deus, está se matando. Não libera, está sufocado. Não sara, porque não consegue dizer, olha, chega. Chega de sofrer. Eu preciso sarar. Eu preciso me revelar, chega. E aí ele sai, todo mundo, que eu preciso dizer. E aí quando todo mundo sai, ele diz, olha, ele começa a chorar. Ele liberta. Sabe, posso te dizer uma coisa? Liberta. Chega de carregar com você podridão. Semearam lixo dentro de você. Você não é caminhão de lixo. Você é templo do Espírito Santo. Não é para ficar dentro, lança fora. A gente consegue administrar lixo dentro de nós, sendo templo do Espírito Santo. Eu estou mal. Irmão, abre mão do orgulho. José não conseguia porque, cara, orgulho, não. Liberta o seu coração. Eu quero dizer para quem me machucou, publicamente, não vou pedir para vocês saírem. Eu perdoo você. Acabou. Ele não vai ouvir, mas eu preciso ouvir. Eu perdoo você. Vou ter que lembrar amanhã, talvez lembre, mas se eu lembrar eu vou dizer a mesma frase. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Não importa, eu perdoo você. Não fui eu que errei, não importa. Eu perdoo você. Eu não vou ficar doente, porque Satanás plantou em mim maldade, ódio. Eu perdoo. José, quando perdoa os irmãos, cura os irmãos e cura ele. Sabe o que ele pode fazer depois de curado? Me conta do nosso pai. Ele está vivo? Me conta, ele está vivo? José, não entendo, quem é você? Não entendo. Ei, tira a roupa de governador. Eu perdoo vocês. Tiro a minha roupa de pregador. Dane-se, eu perdoo você. Tira o meu orgulho de pastorzinho. Dane-se, eu perdoo você. Olha para mim, pro Dave, que ofende também, que machuca também, que às vezes é pesado também. Eu perdoo você. E eu te libero, mas também estou livre.
Salmos de número 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. A emoção do salmista, a profundidade em falar sobre esse Deus que é refúgio no dia da angústia, ou seja, quando tudo desaparece, quando as esperanças se esvaem, quando tudo verdadeiramente acaba. Deus é o nosso refúgio, refúgio e fortaleza. Isso é a certeza de que se você estiver no pior dia da sua vida, quando tudo aparentemente não ter mais esperança, e você correr para o Senhor, qualquer um pode te negar o auxílio, qualquer um pode te negar o abraço, qualquer um pode te negar o socorro, porém Jesus, o Senhor, não negará. E é por isso que muita gente surge na fé quando o pior dia da história se apresenta. É por isso que muita gente surge do nada quando as intempéries da vida se instalam. Você já viu gente que você olhou e disse assim: esse aí nunca, e de repente está vivendo em Jesus uma história extraordinária? Você já viu gente que entra para penitenciária e no outro dia aceita Jesus como Salvador? Você já viu gente que de repente perdeu tudo e no outro dia virou crente? Aí tem gente que tem preconceito. Eu acho isso maravilhoso. Tem duas coisas que nos aproximam do eterno. Um é o dia mau, e o outro é o dia mau de alguém. Basicamente, nós corremos para Jesus porque sabemos que não há para onde correr. Agora, olha qual é a questão importante aqui. Porque a Bíblia fala refúgio. E refúgio não é uma casa. Refúgio é um lugar temporário. Refúgio, você se esconde enquanto a chuva está caindo, enquanto o vento está soprando, enquanto a tempestade está lá fora. Mas quando o vento acaba, a tempestade acaba, o vento cessa, você desaparece do refúgio. E talvez só volta para o refúgio quando o dia mau se instala novamente. E aí há uma falsa sensação de que está tudo bem, e por isso que está cheio de gente pensando que está tudo bem e está longe de Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa: eu nunca vou desejar o dia mau de ninguém, mas eu trabalho com pessoas vivendo dia mau todos os dias. Todos os dias eu recebo alguma mensagem de alguém dizendo que quer perder a vida, que quer morrer, que quer suicidar. Eu recebo mensagem de alguém que está perdendo o casamento, alguém que está abandonando a família, alguém que está desesperado. E eu sempre estou apontando: é para lá, é Cristo. E é isso que eu faço todos os dias. Eu sou essa voz de consolo, dizendo: Jesus pode salvar você, Jesus pode sarar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida por completo. Eu estou apontando: é para lá, é para lá. Mas eu quero que você entenda que a vida com Jesus não acaba quando a tempestade acaba. Que a vida com Jesus não acaba quando o vento cessa. Que a vida com Jesus não acaba quando o mar para de gerar as ondas. Não, a vida com Jesus começa aqui.
Na verdade, a vida começa aqui. Meu lindo, se você orou para que um filho nascesse, para de ser covarde, porque depois que o filho nasceu, você desapareceu. Se você orou para que a doença fosse embora, e a doença foi embora, e você desapareceu junto com ela, toma vergonha na cara. Porque Jesus não é uma fuga, Jesus é uma casa. Jesus é uma morada eterna. Jesus é um lugar seguro para sempre. Jesus não pode ser para você apenas um refúgio de tempestade. Jesus tem que ser para você uma morada permanente. Jesus é socorro bem presente no meio da tribulação, mas Jesus também é a mão estendida em todo o tempo. Você apareceu pela demanda, Ele surgiu pela sua história. Você veio pelo hoje, Ele veio pela sua eternidade. Aleluia. Você está pensando em viver só agora, Jesus está querendo você para sempre. Ah, que coisa maravilhosa. Você tem as escolhas, lindo. Você pode apenas se relacionar com Ele quando tudo está mal, mas você pode olhar para tudo aquilo que está bom e ter uma razão para ficar para sempre perto dEle. E eu vou te dizer, a Bíblia conta que um tolo construiu uma casa sobre areia, e a tempestade veio, o vento veio, a tempestade veio, e a casa foi destruída. Mas alguém sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Primeiro era a sua fuga, agora é a estrutura da sua casa, da sua eternidade. E se você quiser, será para sempre. Aí a Bíblia diz que o que construiu a casa na rocha, esse veio o vento, a chuva, a tempestade, e a casa não destruída foi. Porque quem constrói a sua casa sobre a rocha tem em Jesus não um refúgio, mas uma morada segura, permanente. Termino dizendo para você, Salmos, esse que a gente leu, eu vou repetir para você. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da tribulação. Agora, escute isso aqui. Quem se refugia vive o final de uma tempestade e talvez desapareça. Agora, o Salmo 91 é aquele que habita. Não é o que se esconde, não é o que se refugia, é aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele também é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Só que não é só no dia mau, é para sempre. Uma mulher chegou por trás de Jesus, tocou na orla do manto dele e foi curada. E alguém pensa que o milagre dela acabou ali, e a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e disse: eu quero falar com essa moça, eu quero ver ela, eu quero que ela me conheça. Ela foi por uma demanda, Jesus parou para resolver a história dela. Ela se apresentou a Jesus tremendo de medo, e ela ouviu isso aqui: filha, a tua fé te salvou.
Sabe o que é isso? A gente chega para Ele como um escravo sujo, às vezes enlamado até o pescoço. Ele nos cura, nos purifica, nos transforma. E no fim de tudo, olha nos nossos olhos e nos chama de filho.